Quero compartilhar esse texto com você por 20 minutos. Agora é 20 horas e 4 minutos. E até 20h30 a gente pensa sobre esse texto. Procure pelo bem das coisas. Procure pelo bem das coisas. Por que nós precisamos procurar pelo bem das coisas? Porque o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, depois de ter olhado para as obras da sua mão, foi isso que ele declarou: vi que o que eu construí foi bom. Gênesis capítulo 1, Gênesis, você sabe, é o livro do começo, ou livro das origens. No versículo 1, no capítulo 1, no versículo 10 diz: depois que Deus fez a obra das suas mãos, ele diz: e viu Deus que ficou bom. Logo no versículo 31, um pouco mais para frente, no mesmo capítulo 1 de Gênesis, diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o 6º dia. Procure pelo bem das coisas. Me acompanhe mais uma vez nessa oração. Obrigado, Deus, por sua palavra. Nunca nos falte a instrução do Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida aqui debaixo do céu, debaixo do sol. Nosso coração estará sempre disponível, Espírito Santo de Deus, para ouvir a Tua voz, sobretudo nesse tempo, Pai. Hoje, edifique em nós uma nova percepção, edifique em nós uma forma de olhar a vida, usando como parâmetro, ó Deus, os Teus olhos, usando como parâmetro, ó Deus, Tua palavra, Tuas promessas. Pastoreia a nossa alma, edifica o nosso espírito nessa noite, abençoa o nosso corpo ao receber essa Sua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a nossa existência, como homens e mulheres neste mundo, é governado pelas leis. Temos as leis naturais e temos também as leis espirituais. Toda lei, seja ela natural ou seja ela espiritual, as leis são governantes de mãos pesadas. Significa dizer que nós não conseguimos burlar a lei, nós não conseguimos atravessar a lei, nós não conseguimos quebrar as leis. A lei do tempo, por exemplo, é uma lei que nós temos conversado já há algum tempo. O tempo, ele governa a nossa existência. E você nunca vai conseguir se revoltar contra o tempo. Você nunca vai conseguir enganar o tempo. O tempo, ele é um senhor na nossa vida. O tempo, ele não é um servo. Você não consegue olhar para o tempo e falar assim: tempo, espere um pouquinho até eu fazer isso. Porque o tempo, ele é um governante. O tempo, ele é um senhor. Ou você aprende a viver debaixo do governo do tempo, sobre a égide do tempo, ou o tempo destrói você. Talvez o salmista tenha chegado a essa conclusão quando aqui no Salmo 90, no versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Quer dizer, ensina a contar o nosso tempo, para que a gente consiga encontrar uma percepção da vida. A palavra aqui diz que é sabedoria. Mas a pessoa sábia é a pessoa que consegue ter uma percepção do tempo. É uma pessoa que consegue olhar para a vida de uma maneira que ela consegue perceber o bem de Deus em tudo que existe no mundo. Nós não conseguimos recuperar o tempo. Uma vez o tempo perdido, perdido está. E por mais que você se arrependa de perder tempo, por mais que você sofra por ter perdido o tempo, ele é implacável, ele não muda. Existe uma lei chamada lei da percepção. Essa é uma lei estudada dentro do ambiente da psicologia. Lá você vai encontrar a lei da Gestalt. A lei da Gestalt tem pelo menos 7 pontos, em que é também conhecida como a lei da percepção. Ela é fragmentada em unidade, que significa que a nossa percepção, apesar de ser uma percepção do todo, ela sempre é uma percepção a partir da unidade. Onde há unidade de alguma coisa, a gente consegue ter uma percepção daquilo. Também fala da segregação,
que os opostos também se unem, ou os opostos também podem trazer um nível de unidade. É como se fosse quebra-cabeça. Quando você pega peças de quebra-cabeça, eles são diferentes, mas você vai juntando ele e você vai percebendo que eles se encaixam. E à medida que eles vão se encaixando, ele vai trazendo vai revelando para você uma imagem. É uma percepção que você tem daquilo. A proximidade, o agrupamento, ele também traz uma percepção para você. A unificação, a continuidade. Você pode perceber a vida de uma pessoa pela continuidade. Continuidade é perseverança. Você consegue fazer uma leitura, tanto da sua vida, quanto das pessoas que estão perto de você, a partir da continuidade que elas dão para as coisas. A partir da perseverança que ela tem em determinadas coisas. A pregnância, a simplicidade. Tudo aquilo que é simples, ao mesmo tempo, é rebuscado. E tudo aquilo que é simples, ao mesmo tempo, nos traz uma percepção grandiosa. Fechamento tem a ver com o preenchimento. Quando todas as lacunas, quando todos os cantos estão fechados, a gente consegue também ter uma percepção. Percepção é a maneira como eu e você enxergamos a vida. Jesus, ele resumiu isso ali em Mateus capítulo 6, versículo 22, onde ele diz: se os seus olhos forem bons, quer dizer, se a sua percepção for boa, ele diz, todo o seu corpo vai ser cheio de luz. Se você conseguir encontrar o bom das coisas, se você conseguir encontrar o bom em todas as coisas, haverá luz dentro de você. Ao passo que se você não conseguir perceber, encontrar o bom dentro das coisas, o texto diz, o seu corpo será cheio de trevas. A percepção que nós temos, o olhar que nós temos para as coisas, isso vai dizer o quanto nós teremos de paz dentro de nós, o quanto nós teremos de luz dentro de nós, ou o quanto de desespero, ou o quanto de peso, ou o quanto de angústia nós vamos carregar dentro de nós. Porque diz o texto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. A maneira como você percebe a vida, a maneira como nós enxergamos, nós percebemos as coisas. Deus criou as coisas nesse mundo e Ele diz que foi bom. Criou o mar, os peixes, as aves, criou o céu, fez a separação, águas de cima, águas de baixo, fez as árvores, fez a terra. E Ele olhou para tudo isso e disse, isso é muito bom. Mas quando Deus cria um homem, cria a mim e a você, o primeiro Adão, Ele diz, isso aqui é muito bom. Irmãos, em tudo que existe nesse mundo, existe o bom dentro dele. E o nosso desafio nesse tempo, ou em qualquer outro tempo, sempre foi perceber as coisas boas nas coisas que Deus fez. Perceber o que está escondido dentro das coisas que Deus fez. Perceber as coisas boas. Perceber as coisas boas das coisas, perceber as coisas boas das pessoas, perceber as coisas boas dos sistemas, perceber as coisas boas das leis, perceber as coisas boas do tempo. Até um mau tempo, até o tempo difícil, nós podemos tirar coisas boas do tempo difícil. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 vai dizer, meus irmãos, considere um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por muitas privações, provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem faltar coisa alguma. Como é que então nós podemos enxergar as coisas boas em tudo que Deus fez? Qual é a sua percepção da vida hoje? O que você tem visto? Por que procurar o bom das coisas? Primeiro, porque você tem que encarar o princípio das versões. Princípio das versões. A Bíblia diz que Deus cria o jardim e depois Ele cria o homem. E coloca o homem para morar nesse jardim. E Ele diz assim para o homem e para a mulher, vocês podem comer todas essas coisas aqui, ó. Tudo isso aqui é de vocês, mas nisso aqui você não pode mexer. Tudo pode aproveitar, mas isso aqui você não pode tocar. Princípio
das versões. A Bíblia diz que a serpente era mais astuto de todos os animais. E se aproxima ali da mulher e diz: foi isso que Deus diz? Olha as versões. A batalha das versões. E tudo vai depender da maneira como você olha, da maneira como você tira o bom das coisas, como você tira o bom das versões. Ele disse, o diabo, certamente não morrerá, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, vocês vão ter uma percepção maior das coisas, vocês conhecerão o bem e o mal, vocês poderão perceber o bem e o mal das coisas, mas procure o bem das coisas que Deus fez. É a maneira como você olha para as ordenanças de Deus, é a maneira como você olha para as leis de Deus. Veja só, se você procurar na internet, quantas promessas tem na Bíblia? 8.000 é o número que você vai encontrar. Aproximado, um pouquinho mais do que isso. Quantos mandamentos na Bíblia tem? 10. Se você dividir 8.000 promessas que Deus tem para nós, por 10 mandamentos, você vai ver que para cada restrição que Deus coloca para a nossa vida, Ele coloca 800 coisas para a liberdade. Para cada uma restrição, para cada um não de Deus, Deus dá para a gente 800 sim. Você parou para pensar nisso? Que coisa incrível isso. Talvez seja por isso que o salmista, no Salmo de 119, é um dos textos mais longos, dos capítulos mais longos da Bíblia, mas vale muito a pena você ler, porque ele está subdividido no alfabeto hebraico. Salmo 119, versículos 5 e 6 diz assim, o salmista dizendo: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos seus decretos. Então eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Uma das coisas que a gente mais se decepciona hoje é quando a gente começa a olhar para a Bíblia e a gente faz uma leitura precipitada de que a Bíblia é um livro de nãos. A Bíblia não é um livro de nãos. A Bíblia é um livro de sim. Porque para cada não que a Bíblia dá, ela permite 800 sims para a gente viver. Para cada coisa que a Bíblia diz para você, não faça, ela diz, 800 coisas você pode fazer. Você consegue entender isso? E eu penso que o salmista, ele conseguiu, naquele tempo, ter uma percepção da vida, e conseguiu tirar o bom das coisas, ao ponto que ele disse, se eu tivesse observado o meu caminho, se eu tivesse visto a maneira como eu ando, se eu tivesse observado as suas leis, ó Deus, eu não teria ficado decepcionado. Porque se tem uma coisa que tem amarrado a nossa vida hoje, é quando a gente olha para a Bíblia e a gente diz, e a gente começa a ver, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E a gente fica pensando assim, meu Deus, o que eu vou aproveitar dessa vida? Para cada restrição que Deus dá para a gente, tem 800 que a gente pode aproveitar. Isso significa dizer, irmãos, que nós podemos ter prazer na lei do Senhor. Nós podemos abraçar os mandamentos de Deus com toda a nossa fé, com todo o nosso entusiasmo, com toda a nossa força, porque se a gente obedecer um mandamento de Deus, nós temos 800 bênçãos que nos seguirão. E se nós obedecermos 10 mandamentos, nós teremos 8.000 promessas que se cumprirão na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz, também no Salmo de 119, versículo 17, trata com bondade o teu servo para que eu viva e obedeça a sua palavra. Como a gente não vai viver obedecendo a palavra de Deus, que se a gente obedecer um mandamento, Ele nos dará 800 bênçãos. Se a gente obedecer a um não de Deus, Deus vai nos dar 800 sims. Talvez por isso o salmista, ele, na percepção das leis de Deus, brigando ali com as versões, ele termina esse versículo dizendo, não esconda de mim os teus mandamentos. A coisa mais bela, a coisa mais poderosa que pode acontecer na nossa vida é quando a gente encara um texto da palavra de Deus, ou um mandamento, e a gente diz assim para Deus, Deus, eu vou te obedecer nisso, eu vou te seguir nisso, eu vou observar isso, porque os mandamentos de Deus são vida para nós. Cada mandamento que a gente obedece, cada não que a gente obedece de Deus, Ele abre um caminho de sim enorme para a gente.
Procure o bom das coisas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: pois tudo o que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado. Tudo o que Deus criou é bom, nada pode ser rejeitado. Procure o bom das coisas. Por que as pessoas elas estão dando crédito a Deus pelo mal que elas têm sofrido? Por quê? Talvez seja por isso. Problema da percepção. A gente não está conseguindo encontrar o bom das coisas que Deus fez, das coisas que Deus traz para a nossa vida. Perceba a vida e procure em tudo o bom. Tem o bom no seu casamento. Tem o bom você dizer: eu não vou flertar com você, mulher. Eu não vou ouvir os seus elogios, homem que não é o meu marido. Existe o bom quando você olha para a sua família assim: Deus te deu uma esposa, Deus te deu um esposo, Deus te deu filhos, filhas. Não olhe para isso como um fardo. Não olhe para o casamento como uma limitação para a sua vida, para os prazeres da vida. Olhe para o casamento como uma bênção para você. Olhe para os filhos como uma bênção. Tire o bom das coisas. Jovem, você está solteiro, está abrasado, não é verdade? Eu não ouvi nenhum amém, está bem. Mas é uma crise que todos nós que já fomos jovens um dia, a gente vive. Obedecer ou não obedecer, observar ou não observar as leis de Deus. Eu digo para você, mulher, solteira, vale a pena continuar sendo virgem. Eu digo para você, menino, jovem solteiro, vale a pena continuar sendo virgem. Ah, eu já venci esse negócio, pastor. Então, procure uma vida de santidade, porque vale a pena. Para cada não que você obedece de Deus, você tem 800 sims. Para cada mandamento que você obedece de Deus, você tem 800 bênçãos que vão seguir sua vida. Não vale a pena você perder o seu tempo pecando. Não vale a pena você ficar achando que você, ao desobedecer os mandamentos de Deus, você não vai sofrer nenhuma penalidade. Sofre, irmãos. Não pense você, homem, que se você adulterar, você, mulher, adulterar, você não vai trazer problema para a sua família. Você vai trazer problema para a sua família. Na verdade, você vai trazer problema para as próximas gerações. Não, é meio confuso essa questão da maldição hereditária. Mas se você eliminar a maldição hereditária da sua vida, você tem ainda o mal social. O mal social é aquilo que eu aprendo por conviver na sociedade. Aquilo que eu aprendo com o meu pai e com a minha mãe. Muitos homens tiveram iniciação sexual porque o pai deu uma revista pornográfica na mão dele. Isso daqui é um pecado social. E talvez você sofra com isso até hoje. Sua sexualidade ela não é santa porque o teu pai lá ensinou um mau caminho. Então, vale a pena obedecer aos princípios da palavra de Deus. Procure o bom das coisas. Procure o bom das coisas. Outra coisa importante. Ponto 3, vou pular o 2. Ao procurar o bom das coisas, a sua vida será a resposta do que você mais alimenta a sua alma. Eu não posso viver em reação à escuridão. Eu não posso viver em reação ao mal que existe no mundo. Aquilo que você mais está colocando nos seus olhos hoje, aquilo que você está mais percebendo hoje, é o que está conduzindo a sua vida. É o que está conduzindo o seu pensamento. O que mais te impressiona hoje? O que mais está te impressionando hoje, certamente, é o que está governando a sua vida. O que mais você está reconhecendo hoje é o que está conduzindo a sua vida. O que mais está te impressionando hoje é o que está dentro de você, é a atmosfera que existe dentro de você. Então, se você está impressionado com o número de divórcios, olhe para o número de casais que Deus tem restaurado a família. Se você está impressionado com o número de jovens que têm se perdido, olhe o tanto de jovens que têm conseguido viver em santidade, em retidão. Se você está impressionado com um monte de gente que está seguindo os caminhos do inferno,
Se impressione também com o número de pessoas que estão se convertendo. Eu vi uma matéria esses dias que os cristãos em números que mais cresce é na China, hoje. Esses dias, milhares de pessoas foram batizadas no Iraque, convertidas ao cristianismo, apesar de toda a perseguição que existe lá. Então, é o olhar que você lança. Se você lançar o seu olhar para as coisas que o diabo tem feito no mundo, você vai ficar impressionado com ele. Mas se você lançar o seu olhar com as coisas que Deus tem feito no mundo, você vai ficar impressionado com o Deus poderoso que nós servimos. Procure o bom das coisas. Jesus viveu nesse mundo sempre assim. Ele nunca respondeu uma oração do tipo, faz aqui um milagre para que eu te siga, Jesus. Não. Jesus sempre privilegiou a fé daqueles que disse, Pai, eu estou vendo quanto poder o Senhor tem. Se o Senhor der uma palavra, apenas uma palavra, a percepção. Olha, se você escolher sempre o bom das coisas. Ele ia e fazia o milagre que precisava ser feito. Veja bem, procure pelo bom das coisas. Em tudo que Deus fez, existe algo bom que você pode tirar agora, inclusive na sua vida. Procure o bom das coisas. Você pode ficar em pé? Quero orar com você nessa noite. Deus, Ele é especialista em tirar o bom do ruim. Como é que eu não sei, né? O seu caráter é bom. Às vezes a gente olha para o inferno, por exemplo, as pessoas, né? Deus é ruim porque Ele manda as pessoas para o inferno. Deus é ruim. Isso aqui é uma leitura, uma percepção errada. Esta é uma percepção errada. Na verdade, Deus tira o bom do ruim. Ele é especialista nisso. É igual José. José olhou para todo o sofrimento que ele passou e ele disse para os seus irmãos, irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Deus é especialista em tirar o bom do ruim. A bondade de Deus vai te seguir. É um não para 800 bênçãos. É 10 cumprimentos para 8.000 bênçãos. Por isso que o salmista diz que bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, se eu tiver o Senhor como pastor da minha alma. E se você perceber bem a vida, é essa a conclusão que você vai chegar. Bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. O salmista no Salmo 90 diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. A maneira como você vê a vida hoje, procurando o bem ou o bom, vai refletir nas próximas gerações, da sua família. Jesus viveu ali com os seus 12 discípulos. E tudo que nós recebemos hoje de evangelho, de fé, vem porque os discípulos enxergaram o bom do que Deus está fazendo na vida deles. Se nós enxergarmos o bom da vida hoje, a nossa próxima geração vai ser impactada. Porque a bondade do Senhor, os feitos do Senhor, eles vão perpetuar de geração em geração. Aí no seu secreto com Deus, fale com o Pai. Pai, esse negócio que eu estou sentindo aqui dentro de mim, esse desânimo, essa aflição, essa agonia, esse desespero, é porque eu não estou olhando para o bem. Eu não estou encontrando o bom nas coisas. E faça como o salmista, ilumina meus olhos, ilumine o meu coração,
Me dá graça na minha percepção, para que eu possa, Deus, perceber o bom de todas as coisas que o Senhor criou. Se você colocar os seus olhos na bondade de Deus, isso vai desatar a bondade de Deus na sua vida. Se você desejar a Deus, as suas leis, os seus preceitos, mais do que qualquer outra coisa nessa vida, isso vai desatar a bondade de Deus na sua vida. Moisés disse para Deus: eu quero te ver. E esse é o desejo de muitos de nós. Eu quero te ver, Deus. Revela, mostra a tua face. Eu peço-te que mostre a tua glória, Senhor. E Deus disse para Moisés: diante de você farei passar toda a minha bondade. Deus fará passar diante de você toda a bondade dele. Mas você tem que escolher enxergar o bom das coisas. Deus, a recompensa de Deus está sobre a vida daqueles que olham para a bondade de Deus. Não é um medo que nos faz converter. Se você está com medo de Deus, se você ensina o seu filho ou a sua filha a ter medo de Deus, isso é errado. Ninguém vai até Deus por causa do medo. Nós vamos até Deus porque nós olhamos a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça, e a gente diz para nós mesmos: como eu poderia viver a minha vida longe de Ti, Senhor? É a resposta dos discípulos: para onde irei se só Tu tens as palavras da vida eterna? Qual é a sua percepção da vida? Ande pelo dia a dia, não procurando o mal das coisas, não alimente sua vida com isso. Ande no dia a dia, procurando o bom. O bom. É a próxima maneira que Deus vai te abençoar. É a próxima maneira do milagre que vai fluir sobre a sua vida. É a próxima maneira que Deus, assim, no meio de toda a confusão que a gente vive, bem ali no meio do furacão, no meio da tormenta, existe um lugar que Deus preparou de paz para a gente. Existe um lugar onde a glória dele é manifestada. Existe um lugar onde a gente vai olhar para ele e as tempestades dentro de nós e fora de nós vai se acalmar, vai se aquietar, porque nós vamos descobrir que em tudo o que Deus fez existe algo bom. Senhor Deus, oh Pai, abre os nossos olhos nessa noite. Abre os nossos olhos naturais, nossos olhos espirituais, para que a gente possa enxergar que diante de toda obediência ao Senhor, diante de toda obediência à Tua santa e bendita palavra, existe, ó Deus, algo bom para cada um de nós. Existe a Sua bondade sobre nós. Deus, acrescente sobre nossa vida um tempo de plenitude. Acrescente sobre nossa vida um tempo de conhecimento maior da Tua bondade. Ó Senhor, acrescente em nossa vida um tempo de acesso, Pai. Acesso às Suas promessas, por obedecermos os Teus princípios. Ó Senhor, dá para nós como igreja um tempo de avanço, de crescimento. Nós vamos ver o Teu agir na nossa vida. Nós vamos ver o Teu agir na nossa família, Senhor. Deus, a nossa satisfação está somente no Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz. Que nessa semana o seu olhar esteja sobre o Senhor e que você encontre o bom de Deus em todos os cantos da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.